Com a palavra o deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, deputado Dalmo Ribeiro, deputada Rosângela Reis, em nome de Vossa Excelência, eu quero saudar as demais deputadas que compõem o Parlamento Mineiro. Eu queria aqui também saudar os vereadores de Jesuânia, o Alessandro, o Rangel e Nequinha, que estão aí acompanhando, e saudar aí aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Assembleia. Presidente, amanhã, 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data instituída por meio da Lei Federal 11.133, de 14 de julho de 2005, encontra sua inspiração no florescer da primavera, reportando ao amadurecimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições em favor da pessoa com deficiência. Embora oficializado em 2005, o 21 de setembro, vem sendo lembrado como Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência desde 1982, quando foi indicado pelo próprio movimento organizado das pessoas com deficiência, sendo tradicionalmente marcado por atos públicos e outros eventos voltados à conscientização da sociedade sobre as dificuldades, potencialidades desses cidadãos. Eu quero fazer uma breve parada aqui, dizer que os defensores públicos de Minas Gerais farão, na próxima semana, uma ação integrada na Escola Francisco Salles, atrás do foro, na Augusto de Lima, em que atenderão famílias com todo e qualquer tipo de problema, ordenamento jurídico, dúvidas, estarão atendendo lá. E uma dessas ações, aí desencadeada pelos defensores públicos, merece aqui a nossa gratidão e a nossa menção especial. Desde então, começou a ser introduzida no ordenamento jurídico pátrio relevante legislação, animada pelo objetivo de promover a integração social da pessoa com deficiência, inclusive em âmbito constitucional. Assim, a festejada Carta Magna de 1988 prevê em vários dispositivos direitos e garantias às pessoas com deficiência. De outra banda, firmadas as premissas constitucionais, deputado Dalmo, uma série de leis foram editadas no país, dando corpo a um amplo arcabouço legal para a proteção e integração social da pessoa com deficiência. Um exemplo disso, caros pares, é a Lei Federal 7.853, de 24 de outubro de 89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, à sua integração social. A partir da década de 90, uma série de documentos internacionais foi produzida, como resultado de conferências, congressos, encontros, exigindo mudanças na legislação para pessoas com deficiência. Todo esse processo culminou na aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 13 de dezembro de 2006. A Convenção consolidou-se com o objetivo de promover, proteger e assegurar o exercício pleno dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência. Eu tenho acompanhado de perto muitos daquelas que vêm a essa casa trazer a sua reivindicação, trazer a sua solicitação e trazer a sua ideia para que os nossos trabalhos na comissão possam garantir os seus direitos. Deputado Luiz Humberto, da nossa querida Uberlândia, tem dele um projeto de lei que obriga o Estado a colocar regionalmente o atendimento às pessoas com deficiência, para que sejam atendidos lá, não tendo se deslocarem aqui na capital. E é uma das propostas que nós discutimos recentemente. As pessoas com deficiência vêm aqui nos reclamar, deputado Luiz Humberto, que o transporte público está muito aquém daquele que eles têm direito. Se a pessoa com deficiência está no ponto de ônibus e se chove, não tem o mínimo de respeito. Se são pessoas cadeirantes, muitas das vezes
Os ônibus que passam não são de acessibilidade para a pessoa com deficiência, e quando são, o compartimento designado para a pessoa com deficiência deveria ter ali um cinto de segurança que muitas das vezes não tem, e quando tem não funciona, o que poderia ocasionar sérios danos e até mesmo possibilidades de machucar de forma grave por não ter atenção e o carinho dispensado para a pessoa com deficiência. E nesse diapasão, senhoras e senhores deputados, busca garantir o acesso à informação, a sistemas de informação adequados, também ao ensino inclusivo, à proteção social, à habitação, à justiça, à vida cultural, à recreação, ao lazer e ao esporte para a pessoa com deficiência. Outro objetivo, absolutamente essencial nos dias de hoje, ainda tão desrespeitado, diz da necessidade de garantir à pessoa com deficiência a mobilidade e o acesso, em igualdade de oportunidades, em relação às demais pessoas, no meio físico, como eu disse, ao transporte, à informação e comunicação, bem como outros serviços e instalações abertos ou propiciados ao público, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Eu faço uma outra breve parada aqui, caro presidente. No próximo dia 29 de setembro, nós temos o Dia D. Esse Dia D é uma promoção do Ministério do Trabalho e que nós reunimos ontem na comissão para uma reunião de organização desse evento, no qual, pela primeira vez, a Assembleia será partícipe de forma a garantir não só que essa data seja comemorada e produzidos os seus resultados, mas como participar de todas as atividades ali relacionadas que garantam o trabalho para a pessoa com deficiência. Veja bem que não existe uma lei que obrigue as empresas a colocarem disponível, por meio de comunicação, as vagas que estão sendo ofertadas às pessoas com deficiência. As empresas com 100 ou mais trabalhadores devam reservar um percentual de vagas à pessoa com deficiência. Outro dia, saindo para o nosso sul do estado, onde também reside o deputado Gilson Melo, ali na Avenida Amazonas, nas proximidades de Contagem, um ônibus urbano exibia na sua traseira uma mensagem para as pessoas com deficiência. A empresa oferece vagas a pessoas com deficiências, 2 pontos, para esse e aquele outro cargo, outro trabalho. E essas vagas colocadas em ônibus é uma ótima iniciativa, mas o que nós queremos, através de um projeto de lei, é obrigar, tornar-se obrigatório que as empresas que tenham que oferecer as vagas às pessoas com deficiência, o façam através de um cadastro. Porque aí, o Antônio, a Maria, o Pedro, o Paulo, que são deficientes, poderiam buscar nesse cadastro as vagas existentes e, junto com o SESI, nós promovermos a sua mão de obra, o seu treinamento, a sua formalização de mão de obra, para que aí, tendo a vaga, se tenha o candidato que foi devidamente treinado e preparado para atuar no campo de trabalho. Quantos deficientes estão em casa, abandonados pela família porque não tem como cuidar, abandonados porque o pai e a mãe têm que ter outra atividade, abandonados porque o sistema de trabalho, que deveria ser organizado para oferecer para a pessoa com deficiência, não tem o mínimo de organização. Então as pessoas ficam sem trabalho, sem inclusão e ficam num mundo que é só delas. Imagina um minuto da vida de qualquer um de nós aqui, daquele que está nos ouvindo, vivenciar o que vive uma pessoa com deficiência em casa, trancada entre 4 paredes, sem o apoio do Estado, sem a oferta de trabalho, sem que a família possa dar a ele, porque muitas das vezes são pessoas simples, em que a mãe e o pai saem para trabalhar para oferecer o pão de cada dia àquela criança ou àquele adulto. No dia 29, aqui na Assembleia, no Hall das Bandeiras, estarão presentes representantes da Secretaria de Estado, da SEDESI, da Prefeitura de Belo Horizonte, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e também, pela primeira vez, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através de nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
fazendo a nossa parcela de contribuição de respeito à cidadania e promovendo a inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho. Então, aqueles que estão nos assistindo, que possam repassar essa informação para o seu parente, para o seu vizinho, que quer trabalhar, a oportunidade será dada no dia 29, próximo aqui, no Hall das Bandeiras da nossa Casa da Assembleia de Minas. E também é uma oportunidade para as pessoas que tiveram problemas de trabalho, estão se recuperando através de auxílio percebido pelo INSS e que estão prontas para voltar para o mercado de trabalho e que as empresas virão aqui trazer as ofertas e, quem sabe, voltar ao seu trabalho, ao seu ganho. Eu queria ainda fazer uma breve parada nesse ponto, dizer que nós participamos na Secretaria da Fazenda, com o senhor João Alberto Visoto, subsecretário, de 3 reuniões. Veio aqui na casa, o seu assessor Fausto participou conosco de uma reunião, discutindo o malfadado decreto 47.180, que deveria estipular regras para que as pessoas com deficiência pudessem comprar o seu veículo com a isenção do ICMS, e pelo contrário, esse malfadado decreto do senhor João Visoto, subsecretário da Fazenda, ele impede que a pessoa com deficiência tenha acesso ao veículo para fazer o seu transporte. Se o serviço público fosse de primeira, se existisse oferta de transporte público, tudo bem, a pessoa com deficiência teria uma outra oportunidade. Mas com a precariedade do serviço público, a falta de oportunidade de dar às pessoas com deficiência o respeito que merecem, e agora o decreto 47.180, segundo esse secretário, a preocupação da Fazenda de Minas era que poderia estar havendo fraudes e pessoas que não precisavam do carro estão comprando, e com isso penalizou a todos. E ontem nós fizemos a convocação do subsecretário da Fazenda, João Alberto Visoto. Terá que vir aqui na casa, prestar os devidos esclarecimentos, porque fala e não cumpre, e a comissão não vai ficar fazendo papel de boba, esperando a sua bondade, a sua falta de responsabilidade para com a pessoa com deficiência. Os documentos necessários para tirar o carro, para comprar o carro, demoram cerca de 3 a 4 meses. E muitos estão na fila já há mais de 5 meses, porque o malfadado decreto é de abril desse ano, e vai se perder todo um trabalho feito, sem o veículo, para ir ao médico, para ir na escola. Falta de respeito, e ele foi devidamente convocado ontem. Estaremos marcando audiência para que se explique à Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência as razões pelas quais até hoje não se tomou uma decisão, depois de ter conosco 4 reuniões de trabalho e ter aceito as modificações necessárias para o perfeito cumprimento do decreto que institui formas de acessibilidade para as pessoas comprar o veículo e ter a isenção do ICMS. Cumpre ressaltar, senhoras e senhores, todavia, que o ápice da evolução dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil foi a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, o primeiro tratado do ordenamento jurídico brasileiro com equivalência de emenda constitucional. Por isso, implica dizer que, enquanto Tratado de Direitos Humanos, a mencionada Convenção deverá ter aplicabilidade imediata, transformando todas as demais normas já existentes com que elas não sejam incompatíveis em direitos constitucionais exigíveis imediatamente. Dessa forma, assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação, pode ser considerado um dos principais elementos da Convenção. Nesse contexto, senhoras e senhores, garantir o acesso das pessoas com deficiência a todos os bens, produtos e serviços existentes na sociedade é nossa missão, que deve ser fomentada pela compreensão do deputado Dalmo, que a valorização da diversidade humana é um princípio elementar a ser permanentemente exercitado e observado. Por fim, mas não menos importante, presidente, queremos reiterar a premente necessidade de se envidar esforços para que todos os municípios mineiros formalizem a criação do seu Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Isto porque, como tenho enfatizado, a estatística atual informa que o número de conselheiros municipais, de conselhos instituídos e funcionando,
menos de 5% do nosso estado. Uma verdadeira vergonha para Minas Gerais. Diante desses dados desafiadores e considerando que Minas Gerais conta com 853 municípios, elaboramos uma cartilha com orientações aos nossos prefeitos, às câmaras, para a criação e o funcionamento dos conselhos municipais, com vistas a adotar os nossos municípios de conselhos atuantes, investidos de responsabilidade e o seu principal elo entre o poder público e a sociedade civil. Já termino, presidente. É, pois, um dia de luta, o dia 21 amanhã, mas que nos enseja o registro de expressivas vitórias que constituem, seguramente, instrumentos fundamentais para a consolidação dos direitos e de sua consequente afirmação nas diferentes instâncias sociais, na formação permanente de uma sociedade que se oriente pelos princípios da acessibilidade e da inclusão de todas as pessoas. Muito obrigado, presidente.